E no vídeo de hoje vamos dar prosseguimento às nossas impressões sobre a nova saga do Homem-Morcego pelo texto e traço de Rafael Grampá. Hoje, Batman, o Gárgula de Gotham, volume 2. Eu apontei pro... Pessoal, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu tenho um recado bem rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você pensa em colocar aquelas suas ideias de um projeto cultural falando sobre cinema, séries, quadrinhos, literatura, games, enfim, em formato de podcast, videocast ou até em vídeos de conteúdo como este que nós estamos fazendo para vocês, então saiba que o Formiga Elétrica disponibiliza um cupom de 10% de desconto junto com a GUP Comunicação. Então aqui onde eu estou gravando é o estúdio da GUP. Aqui nós fazemos esses vídeos, fazemos podcasts, videocasts. Então, se você quiser ter seu próprio projeto de podcast, videocast ou até mesmo seu canal do YouTube passando conteúdos da mesma forma que o Formiga Elétrica, faz o seguinte: mande uma mensagem para este WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e mande a mensagem Vindo Formiga. Aí você terá 10% de desconto em todos os nossos serviços aqui do GUP Studio. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais! Bom, vamos lá, depois de tantas críticas, né, tanta coisa que foi falada sobre o Batman, o Gárgula de Gotham aí do Rafael Grampá, muita coisa também, qualquer produto de hype, e aqui, independente se é bom ou ruim, tem um hype enorme em cima disso, tá? Quando a gente fala que tem hype, não estamos dizendo que é ruim ou nem que é bom, tá? Mas é o que acontece, é que uma situação de hype, ela sempre vai atrair comentários dos mais diversos. Alguns muito apaixonados, outros muito raivosos e tudo mais. Então o que a gente tenta fazer aqui? Fazer justiça a esse caso em especial. O que a gente fez ali no primeiro vídeo, tal, até porque diante de uma chuva enorme de críticas a respeito do texto, né, do primeiro volume, a gente ali, sabe, não se sentiu tão agredido, tão ofendido, né? A gente até que foi bem elogioso com o primeiro número, mas uma crítica recorrente é sobre aquela questão massa velho das frases de efeito do Batman e tudo mais, né? Comparado com Humberto Martins na novela e tal. Bom, chegamos ao segundo volume, né? Conforme a gente tinha se comprometido aqui a falar de todos os volumes, né? Agora a gente vai falar do segundo. Na minha humilde opinião, essa questão dos diálogos da frase de efeito, tipo de S. Ventura, não tem. Tá? Então, se isso era um problema para você, você já pode, se não leu ainda, né, você já pode ficar tranquilo ou tranquila que essa crítica já não vai se manter. Porém, sobre o aprofundamento da história, a gente tem pontos positivos, pelo menos na minha opinião, aí o Gonçalo ainda vai falar. A gente tem pontos positivos e tem pontos negativos, tá? As liberdades, porque a gente não pode dar tanto spoiler aqui também, né? Acho que pode, assim, eu acho que... Mais do primeiro, né? Do primeiro acho que tranquilo, sim. Mas do segundo talvez... O meu argumento se baseia em um spoiler que eu preciso dar. Ok, tudo mas bem. fica o aviso aqui. Mas vamos fazer o seguinte, antes de dar spoiler, vamos fazer aquele famoso primeiro bloco aí sem spoilers, mais livre para você que leu o volume 1, mas ainda não leu o volume 2 e está interessado em saber o que a gente acha. Então, fica tranquilo que quando a gente for entrar em spoiler pesado do volume 2 do Batman Gárgula de Gotham, a gente dá uma sireninha aqui, beleza? Bom, enfim, nós temos ali o Krypton, né, o vilão que foi apresentado ali, é um vilão interessantíssimo, assim, é bom lembrar que foi apresentado no primeiro número, dentro daquela situação que a gente viu que estavam acontecendo duas coisas simultaneamente em Gotham, quando o Batman entra em ação. Então o Krypton, ele é preso, mas ao mesmo tempo que existe um serial killer agindo em Gotham, né? E a gente queria ver como isso se desenvolveria no segundo número. Eu gostei muito da parte em torno do Krypton, tá? Achei que esse vilão ele tem um potencial enorme ali ainda para ser desenvolvido, para virar algum negócio assim bem foda ali até o fim dessa história. Porém, a outra trama, ela me parece um tanto alheia, né? Parece que está acontecendo duas coisas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Três, na verdade, né? Porque nós temos a questão lá
da ativista, né, que continua ali sua cruzada contra a injustiça em Gotham e tal, que é um negócio interessante de um jeito ou de outro. Nós temos o Krypton, que agora está preso, cujos diálogos, eu arrisco dizer assim, que estão muito melhor resolvidos aqui neste número. Aí nós temos o outro, né, o aprofundamento do serial killer, que eu já achei, falei, caramba, o que está acontecendo aqui? Tá meio bagunçado. Ao mesmo tempo que as liberdades, né, as quais o Grandpa se permite na hora de mexer na origem do Batman, elas são interessantes dentro da ideia, mas já na execução nem tanto, né? E exatamente. Continua aí, porque eu não sei o que eu posso falar aqui sem entrar no spoiler direto. Eu vou pegar aqui o geral, assim. Eu não vou falar muito da questão visual, porque isso a gente já falou muito no primeiro volume e praticamente se mantém. Uma coisa que eu gostei muito, que me chamou a atenção nesse volume 2, é que é o seguinte: o volume 1 ele é muito baseado na figura mesmo do Krypton, tem muito foco na figura dele. Então você percebe, assim, usando até termos mais cinematográficos, que você tem uma fotografia mais claro-escuro naquele primeiro volume. E aqui nesse volume 2, onde o Krypton ele aparece mais para dar a localização do personagem, né, que ele tá preso e tudo mais, você vê que já fica uma fotografia, por assim dizer, muito mais diferente, muito mais clara, focando em outras coisas. Isso eu achei interessante, por quê? Porque a gente está falando de uma minissérie em 4 volumes, então o primeiro volume tem uma fotografia em um estilo de acordo com o tom que aquele personagem está carregando, aquele personagem que a história dá um foco, e aqui já tem um outro tom, então eu fico curioso para saber o volume 3 e 4, se eles vão ter mais 2 tons diferentes de acordo com a abordagem da história. A composição do Grandpa também eu acho que está super eficiente, assim, até pensando em uma minissérie e não em uma história regular de Batman. Eu acho que algumas liberdades que ele toma em enquadramentos que não seriam tão convencionais numa revista mensal qualquer da cronologia, eu acho que faz sentido, eu acho que é legal e provoca um pouco o leitor, então isso eu acho interessante. Algumas coisinhas na arte que me incomodam, mas não me incomodam tanto, é que às vezes, dependendo do que o personagem está fazendo, se ele está fazendo um movimento muito rápido, ou se o enquadramento deixa ele em um contra-plongé muito absurdo, assim, ou um plongé muito absurdo, ficam uns traços meio estranhos, assim, o olho muda, sabe? Algumas coisas assim, mas assim, é super, super leve, assim, é só pra querer achar pelo em ovo mesmo. Agora, o que me incomodou mesmo no volume 2 é que pra ele, não vou nem falar avançar na história, mas pra ele aprofundar aquela história que agora ele tá falando, beleza, eu vou trabalhar nela, é uma coisa muito corrida, muito expositiva. Demais. E que pra mim descaracteriza muito os personagens que dão essa exposição. E esse que é o pior, porque não é um personagem que é a origem dessa exposição. Não, tem um personagem e em seguida outro personagem que vai nessa, e daí eu falo quais são na parte com spoilers. Mas isso me tirou da história, assim, completamente, porque na primeira linha de diálogo que isso acontece, eu já falei, não, esse personagem nunca faria isso, e aqui eu não tô sendo aquele fã chato, chita de quadrinho que acha que a personalidade de determinado personagem não pode mudar de acordo com cada artista, cada roteirista, não é essa a questão. Mas, assim, simplesmente não combina com aqueles personagens, não combina com aquele momento, não combina com aquela situação. Não é nem necessariamente por causa da personalidade daqueles personagens, mas simplesmente não aconteceria. Não aconteceria nem na vida real e nem na vida ficcional, assim, acontece com frequência. Então, assim, isso eu acho que foi uma pisada de bola, e é uma pisada de bola que se agrava ainda, porque, é claro, novamente a gente está falando da parte 2 de uma minissérie em 4 volumes. Então, talvez algumas coisas podem ter uma resolução e um desenvolvimento tal que faça com que algumas coisas que a gente tenha desgostado agora façam sentido mais lá na frente. Mas nesses casos específicos eu não acho que é. E essas exposições também, elas mexem em uma coisa, como se for a questão da origem do Batman, elas fazem um retcon que eu acho que não precisaria ser um retcon da maneira como foi feito. Eu acho que eles colocaram uma camada a mais de complexidade naquela trama, que é uma complexidade que, pelo menos até o momento, agora no volume 2, ela me soa um pouco boba demais, um pouco ingênua demais,
E não precisava. Se não tivesse essa camada a mais de complexidade, a história em si seria mais complexa. Pode parecer um paradoxo isso que eu estou falando, mas assim, se não tivesse essa camada complexa adicionada, a gente poderia refletir muito mais sobre a origem do Batman, não só nessa história, mas em outras. Então não precisaria necessariamente ser um retcon. Poderia ser só algo que a gente nunca tinha pensado sobre a infância dele, né? Sim, eu acho que o maior problema está realmente naquilo que você apontou aí, que é a exposição, né? E a descaracterização, só para esboçar o spoiler sem entrar de fato nele, né? É aquele negócio, não é o problema até do personagem, né? É o problema do que o personagem trabalha, né? Que você... cara, já vão dar a pista logo? É o seguinte... Então pronto, spoilers liberados, então sirene de spoiler tocando aí na tela, já esteja avisado. A gente tá falando de um policial, né, que chega pra falar com um cidadão, seja ele qual for, e do nada, quando esse cidadão se recusa a falar com ele começa a chorar as pitangas, né, de um jeito que claramente... o roteirista falando assim, eu preciso contar isso agora, então vai ser pela boca desse personagem. E não cabe, de fato não cabe. E aí depois, obviamente, a gente tá falando do Gordon, né? Óbvio, né? A gente sabe que o único policial que importa aí nessa história é o Gordon, né? E o pior, assim, fica claro na história que ele não tem uma relação próxima com Bruce Wayne, muito menos com Alfred. O Alfred chega e fala, meu patrão não tem tempo pra você nem nas próximas semanas. Pô, Alfred, mas eu tô super triste, que não sei o que lá. Cara, assim, não faz sentido. Não faz. Isso tira muito da história, sabe? Exato. E olha só, sabe, uma coisa que me deixa mais assim é que ele não precisava verbalizar isso para alguém. Poderia simplesmente o Alfred, o Gordon sair da mansão Wayne, tá dirigindo e pensando e lembrando, podia ter um flash, seja assim, eu entendo como uma ferramenta narrativa, um momento expositivo ali, porque tá falando de algo do passado. Entretanto, você poderia aqui usar o recurso mais vagabundo do mundo dos roteiristas, que é o flashback. Mas que daria mais certo do que isso, porque o flashback é um recurso preguiçoso, em 90% dos casos mas ele é funcional e, dependendo, não estraga o momento daquela cena, porque é uma coisa que está acontecendo na cabeça do personagem. E aqui não faz sentido. E para piorar a situação, não bastasse o Gordon chorar as pitangas pro Alfred, quando o Gordon vai embora, o Alfred começa a chorar as pitangas pro Bruce. E, assim, então é um momento muito longo da HQ, super expositiva, e que não faz sentido, assim, não é o momento adequado daquilo. Eu fiquei meio com vergonha alheia, assim, sabe, daqueles personagens. Então, se tivesse o flashback, ia ficar com cara de história do Stan Lee, né, cara? É uma história da Marvel da década de 60 ou 70. Então, mas essa ficou com cara de novela do SBT, cara. Sim, de fato. E a exposição é feita assim. Sim, de fato. Mas eu acho que, apesar disso, tá? Isso já ficou claro que isso também não me agradou. Apesar disso, eu não desgosto da opção. E aí o spoiler que já estava lá no final do primeiro número, então beleza. Que o Bruce Wayne ele foi internado no Arkham, na ala infantil do Arkham, né? Que é um negócio até inventado para essa história, para essa minissérie, a questão de ter uma ala infantil lá. E agora, por que ele foi parar lá? Porque ele deu um cacete num cara que você não sabe se é um sem-teto, se era um marginal, o que é, tá, tudo bem. Você precisa engolir, precisa aumentar sua suspensão de descrença e pensar que um garoto de 10 anos deu um cacete no adulto a ponto de mandá-lo pra UTI nada, deixar ele tetraplégico, né? Foi isso que aconteceu, né? E ainda, essa cena, ela pra mim carece um pouco de mais contexto, porque ele tá fazendo isso com o cacetete do Gordon, cara. E isso não tem explicação na trama, né? Eu duvido que isso vá, sabe, ser consertado de alguma forma. Mas o que eu gosto aí é pensar que vamos fazer o Batman Pinel, e é isso que falta em alguns roteiristas, no caso, é assim, eu escolho, pensando no Zack Snyder, né? Eu quero fazer um Batman cuzão, quero fazer um Batman Pinel, então eu vou assumir isso, eu vou até o fim.
o Grandpa fez isso aqui, e isso eu acho legal. Então você pegar um Batman que é assumidamente louco, psicopata, que veio do mesmo lugar que as pessoas que ele combate. Cara, isso pra mim é bem interessante. Eu só quero ver se isso realmente, tipo, vai ter mais estofo lá na frente ou se vai ser algo jogado aqui no meio das informações que a gente tem. E aí que tá aquela parte que eu falei que acho que não fez muito sentido quando eu comentei adicionar uma camada de complexidade aí, porque isso que você falou, pô, vamos assumir um Batman psicopata, uma pessoa problemática desde aquele momento que perdeu os pais. Ou até antes, a gente não sabe, mas a princípio dá a entender que perdeu os pais, já entrou na sede de loucura e vingança aquela hora, saiu correndo e bateu na primeira pessoa que encontrou, que foi esse cara que você comentou. Mas qual que é a questão? Se fosse só isso, eu ia achar muito bom. Ia achar muito interessante. Mas o que acontece? Quando eles contam isso, o Bruce fala, nossa, mas eu esqueci disso. Aí o Alfred, porque o Dr. Keaton fez com que você esquecesse. Ah, mas por quê? E você percebe que o Dr. Keaton, ele vai ter uma importância muito grande na trama. Só que assim, pra que isso? Ah, fez o cara esquecer, mas não sei o quê. Assim, não precisava disso. Ainda mais porque essa ação do Bruce não foi uma ação isolada. Como você falou, teve o cacetete do Gordon. Teve o lance do hospital. Ele sumiu. Ele sumiu. O Bruce foi visitar o cara lá e tal. Então, assim, se fosse só uma coisa muito isolada que acontecesse na vida dele, o cara esqueceu, sabe-se lá como, porque é um evento super traumático. Mas ok, esqueceu. Mas não, tem todo um complô aí, sabe? O cara esqueceu, mas aí tem o pessoal do hospital. E tem o Gordon. Nunca o Gordon ia chegar e falar, pô, Bruce Wayne, você tá melhor? Não sei o quê. Sim. Então, não precisava disso. Acho que poderia se limitar ao o Bruce Wayne, ele desde a infância, desde aquele momento catastrófico na vida dele, ele perdeu as estribeiras, ele perdeu qualquer limite. E é isso, e o cara tá tentando conviver e meio que focou isso na figura do Batman. Tipo, eu acho isso super interessante. Seria um retcon light, né? Como eu falei, a questão do retcon, qual que é a questão? Poderia ser um retcon que a gente poderia aplicar em várias outras histórias do Batman, sabe? E, pô, que legal. Deixa eu ler essa história, sei lá, um Batman no 1 considerando essa infância, sabe? Deixa eu considerar, enfim, N histórias do Batman considerando com essa infância. Pô, interessante. Mas aí coloca esse que o doutor fez o cara passar por uma amnésia, eu não sei o que lá, tipo... Então, assim, eu acho que não precisava. Então, ele é muito expositivo uma hora, aí chega uma hora ele quer complicar um pouco demais, sendo que não precisava. Poderia manter o lance dele ser um paciente do Dr. Keaton e ele não fez o cara esquecer isso, sabe? Mas, de novo, vamos ver, é o volume 2, vai saber o que o Grandpa tá preparando pro 3 e pro 4, a ponto de ressignificar essas coisas. Pode ressignificar a ponto do que a gente não tá gostando agora, passar a gostar depois, pode até se ressignificar a ponto das coisas que a gente tá gostando agora, a gente achar horrível depois. Vai saber, né? Não, a exposição não vai ressignificar, a gente vai continuar achando ruim. Isso é a mesma coisa que, sei lá, tem uma aventura do Quarteto Fantástico que alguém senta e fala, pô, lembra quando a gente foi bombardeado por raios gama e não sei o que lá? Cara, não faz o menor sentido. Isso aí, em qualquer oficina de roteiro, as pessoas falam, cara. E a gente acabou de gravar um programa de Fogo contra Fogo aqui, falando assim, show, don't tell, né, cara? Então, lamentamos, né? Mas, apesar de tudo isso, apesar das críticas, a gente admite que fora essas barrigas, esse excesso de texto, a história ela tem um ritmo bem bacana, né? Quando tem que pegar mesmo, tem que ter correria e tudo mais. A arte continua do cacete, as composições continuam muito bacanas e é isso, continua valendo a pena. Não me arrependo de continuar colecionando, vou guardar porque eu acho que de um jeito ou de outro a história tem grandes méritos e é isso. A gente aguarda o terceiro volume, né? Exatamente. A gente deixa aí já então seu like, comenta aí o que você tá achando da série até agora e fala aí suas expectativas pro volume 3 e o volume 4, que nós voltaremos aqui para comentar cada um deles, esperando né, que sejam mais qualidade do que defeitos. Muito
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Como eu falei atrás, já deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa série Batman Gárgula de Gotham, o que você tem achado dela até aqui, suas expectativas para os próximos volumes, e também se você quiser ajudar o canal, ajudar aqui o Formiga Elétrica, dê aquele seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Também não se esqueça que o Formiga Elétrica está nas redes sociais, Facebook, Twitter, agora X e Instagram. No Instagram é @formiga.elétrica. Nós também temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, dá uma olhada lá. Tem um programa de recompensas para apoiadores muito bacana, tem grupo exclusivo de WhatsApp, tem sorteio todo mês, tem conteúdo exclusivo e considere tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. A gente volta na semana que vem. Valeu!